falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. Oito horas e 42 minutos, estamos de volta com o programa Folha no Ar, nesta sexta-feira, dia 5 de julho de 2024. 26 graus a temperatura lá fora. E voltamos ao nosso papo com o Danilo Barreto, administrador público e pré-candidato à Prefeitura de São João da Barra. E eu volto com Aloysio Edmundo. Danilo, a gente está nesse bloco para falar sobre as nominatas, né? Só um breve comentário aqui sobre a Tafona. Você falou do Porto, né? O Porto, acho que o avanço do mar na Tafona é um independente de governo, estou falando porque o problema se arrasta há bastante tempo. É um retrocesso civilizatório, porque os portugueses, né, chegaram aqui, tentaram pelo farol, o farol era muito bravo, né, não conseguia chegar, e São da Barra tem muito essa coisa de ser receptivo, o mar, né, ali, e a retirada do rio, né, 2/3 do rio, afeta diretamente o avanço do mar, né? Isso é um retrocesso civilizatório para a gente, né, ter esse avanço, independente de governo, repito. Né, é um problema que se arrasta e existem muitas alternativas, existem estudos ali, sai no Wall Street Journal, como você falou, sai diversas coisas. O Reinaldo Azevedo, esse dia, um jornalista da Band News, falou sobre a Tafona, até publiquei sobre isso, enfim, todo mundo sabe o que é, todo mundo sabe qual é e nada é feito, né, infelizmente. É uma pena. Mas, enfim, vamos seguindo. Pode falar. Não, se você quiser comentar. Só para comentar que, assim, quando a última faixa de casas ali foi... Os moradores foram retirados daquela última faixa de casa em 2021, uma ressaca que aquelas teve. 12. A prefeita Carla Machado ainda estava não tinha deixado o poder ainda, a prefeitura. Ela subiu num banco lá no Pontal, os moradores em volta, os moradores assim, naquela situação complicada de ter perdido os móveis, perdido o espaço que sempre viveram. E a prefeita Carla Capucci era secretária de assistência social, mesmo sendo vice, ela era secretária de assistência social e estava do lado, né? E prometeram casas para essas famílias. Nós estamos em 2024, 3 anos depois não foram capazes de construir essas casas, né? E aí a prefeita Carla Machado me vem para a inauguração ontem em São João da Barra, e no momento que ela tinha a oportunidade de pedir para o São João da Barra, ela pediu por Campos, né? É complicado, assim, eu fico triste de ver essa situação, né? As pessoas perdendo as suas casas, não tiveram a promessa das casas, na ocasião pegaram um aluguel social e um recurso de ajuda que a prefeitura estipulou, mas eu fico triste de ver que as promessas não estão sendo cumpridas, né? Se ela era secretária de assistência social e depois se tornou prefeita e não foi capaz de cumprir, né? Quando vai cumprir, né? Então, depois desse comentário aqui, talvez saia uma matéria aí dizendo que está em andamento, né? Mas é sempre a mesma história. Está em estudo. Mas enfim. Você citou no bloco passado o estudo do William, né? Sim. E falou do CAD único. Na verdade, o estudo do William foi feito com base num índice chamado Índice de Progresso Social, IPS, né? E aplicado pela primeira vez no Brasil em 2024. Esse índice ele foi desenvolvido pela Universidade de Harvard e pelo MIT, né, de Massachusetts, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Isso é um quebra-língua do caramba, né? Massachusetts. Horrível, Massachusetts. São duas instituições do mais alto renome internacional, acadêmico, né? São sinônimos de excelência nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. E na aplicação dessa metodologia, eles colocaram São João da Barra em primeiro lugar, sendo por dois índices, por ter sido o 16º município em oportunidades individuais e o 39º em garantia de acesso à educação superior, como primeiro do Norte Fluminense, e Campos por ter sido 387, posição 387 do Brasil, eu sou do Brasil, tá? Em oportunidades individuais, e 238 em garantia de direitos individuais.
A questão do CAD único é um argumento que você usou relevante, mas assim, você acha que esse levantamento ele corresponde à realidade? Corresponde, mas a gente tem que entender o porquê que está correspondendo. Né? Oportunidades individuais, por quê? O porto está gerando emprego. Né? O emprego que é gerado no porto é computado em São João da Barra, certo? Sim. Mas até quantos são joanenses foram empregados pelo porto? Que a proporção é de 1 para 3. Se você ficar ali na beira da estrada ali observando, a quantidade de ônibus que passa para Campos é muito maior do que a quantidade de ônibus que passa para São João da Barra. Então, assim, para São João da Barra... Mas passa por qualificação também, né, Danilo? Passa, beleza, show de bola. A gente vai entrar nessa questão agora. Aí, como que é importante entender... Senão não vai acabar senão vai dar tempo. Como é que a gente entende a outra questão, né, da questão do ensino superior? Existe a bolsa hoje lá de estudantes, que, diga-se de passagem, não tem transparência nenhuma. Vamos lá. O recurso público paga o salário do servidor, certo? A gente tem o direito de saber quanto que está sendo destinado para cada servidor, mesmo que seja comissionado ou concursado. Perfeito? Considerando que a política pública, que a Bolsa de Estudantes é uma política pública bancada com dinheiro público, a gente tem o direito de saber quem está recebendo também. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege para casos específicos. Por exemplo, você vai contratar um plano de internet, você fez o contrato, deu os seus documentos para fazer o contrato, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege você nesse caso, para que o dono da internet não leve o seu número, não leve o seu CPF para terceiros. Agora, política... Mas levam, né? Mas política pública aplicada com recurso público tem que ter transparência, goste o governante ou não. Aí teve uma denúncia que ela coloca a culpa em mim e Serginho, né, no ano passado, que não foi a gente que fez, diga-se de passagem. Ela bota a culpa na gente e a denúncia diz que o Ministério Público disse que não teve nada de errado. E ela continua escondendo os nomes. Por que ela esconde os nomes de quem recebe a política pública? Por que ela esconde os nomes? A gente sabe, né, por intermédio dos alunos, que tem irregularidade. E no momento certo nós vamos mostrar. Inclusive ela me denunciou semana passada exatamente por isso, Luiz. É um assunto que mais para frente, eu estou esperando ter o resultado final. Ela quem? Prefeito de União Brasil. União Brasil é o partido dela, né? O Ministério Público? No cartório eleitoral. Entrou com uma denúncia no cartório eleitoral dizendo que a gente soltou fake news, né? Mas aí eu fiz o desafio e eu fui duro nas palavras, que eu ultrapassei o limite de liberdade de expressão. Ela está acostumada a apagar os comentários dos cidadãos, calar a boca de todo mundo. Mas a minha não vai calar não, eu vou até o final. Vou até o final para mostrar a verdade, para falar o que de fato está acontecendo. Porque tem São Joanense sendo prejudicado pela forma que o programa está sendo aplicado. E é importante a gente entender esse programa para a gente entender como que se dá esse resultado desse... nosso amigo Marco Antônio estava falando mais cedo aqui que interessante que São João da Barra não tem ensino superior. Né? A gente tem que trazer o aluno para Campos. O IFE está em São João da Barra, né? Mas não tem ensino superior lá. Sim, mas é uma instituição que também tem ensino superior que está em São João da Barra. Então, mas ganhou autorização para ter ensino superior lá no campus de São João da Barra tem 2 meses. Sim, porque não é recente. Sim, natural. Mas é uma instituição, quero dizer, uma instituição de ensino superior que está em São João da Barra. Exatamente. É a única, né? Sim, é a única. Tem outras particulares, mas só a distância, né? Não tem um polo ali. Não, fisicamente Exato. É só o IFE. Então, assim, beleza, os dados mostram isso, mostram que tem bastante oportunidade em São João da Barra, mas até que ponto essa oportunidade está indo para o São Joanense? O que o governo tem feito para inserir o São Joanense nessas oportunidades? Porque fica para o São Joanense os cargos mais baixos, né? E a vontade de preparar essas pessoas para os cargos mais elevados do porto, né? E a preocupação em inserir essas pessoas também. São 2 coisas completamente diferentes. Só retornar à questão dos dados, né? Nós temos a maior receita per capita da região, né? E uma das maiores do estado. Por isso que nem dá para comparar Campos com São João da Barra. O pessoal fica falando, mas tal coisa em Campos não está funcionando. Não dá para comparar. A gente recebe lá quase 5 vezes mais do que proporcionalmente do que Campos. A receita per capita, né? Lá fica em torno de 26 mil e Campos fica em torno de 6 mil. O que dá mais ou menos, se a gente for arredondar por mês, Campos tem R$500 para gastar por pessoa e São João da Barra tem 2 mil. Né? Vamos botar assim. A questão de estatística, o Brasil dá muito valor a PIB, os Estados Unidos é PIB per capita. Né? Que acho que está certo, que é a proporção... Eu gosto de trabalhar com receita, porque aí você tem de fato o recurso que o município tem para utilizar com a cidade.
Então, assim, esses dados, eles são... Eu tive um problema semelhante, não estou criticando a pesquisa do nosso amigo William, não, mas eu fui aplicar um indicador para pesquisar o orçamento, né, que era de uma instituição americana, e quando eu fui abrir a metodologia, eu vi que não se aplicava aqui. Né, eu precisava fazer adaptações, e eu estou fazendo essas adaptações exatamente para que o estudo feito aqui mostre de fato a realidade do espaço, né, da região norte fluminense. Inclusive, só para deixar claro, além de trabalhar com o William como colaborador desde a eleição presidencial de 2022, e penso que a gente errou muito pouco. Sim. Comparo o que a gente escreveu com o resultado das urnas. Eu estava trocando ideia sobre essa pesquisa especificamente com o Jorge Gomes Coutinho, que é um cientista político, que eu respeito muito também, professor da UF. E ele também viu a metodologia e não viu o erro nessa metodologia. Estava conversando até sobre isso ontem, né? Sim. Porque ela gerou repercussões, porque, logicamente, uma pesquisa que aponta que o município está bem e o outro está bem, na comparação com os outros municípios do Norte Fluminense, é sempre bom de colocar isso, em tese é favorável ao incumbente, tanto no caso da Barra quanto a Campos. Agora, o questionamento, não estou falando que é o seu caso, tem que ser técnico, não pode ser político, nem para um lado nem para o outro. Os dados refletem a realidade, mas a gente tem que entender por que e para onde está indo esses dados que são positivos para São João da Barra, para Campos. Existem fatores existem fatores que fazem com que essas duas cidades tenham sido colocadas como as melhores da região. Em qualidade de vida. Exatamente, mas aí a gente precisa entender na prática como esses dados estão se aplicando em cada município. Cada um vai ter uma situação diferente. Aí é a leitura do pesquisador. Aí já o William já tem que fazer as próximas leituras, né? O dado em si, ele te dá uma informação. Aí é como você vai interpretar aquilo ali, como que você vai explicar pro leitor como você chegou naquilo ali, é outra história, né? Já é um passo à frente. Não estou criticando a pesquisa do William, eu tenho certeza que ele aplicou tudo da forma... É mais um levantamento, né? É mais um levantamento. Agora ele precisa interpretar. Por que São João da Barra e Campos ficaram com essa aprovação, tendo em vista os problemas que a gente enfrenta em São João da Barra, por exemplo. Entendeu? Não, ele ontem fez o programa aqui, a gente conversou, né, Marco, um bloco inteiro sobre isso, ele deu as explicações técnicas todas. Sim. E, repito, eu estava tocando ideia sobre... Eu sempre busco estudar, antes de ver o resultado, o método. Sim. Né, a metodologia. E eu conversando com o Jorge Gomes Coutinho, que também pegou para analisar a metodologia e não viu furo metodológico. Não, eu admiro muito o trabalho do William, é um trabalho sério. Mas é aquela questão, né? Por que existem oportunidades individuais? Principalmente por causa do Porto, do São João da Barra. Danilo, 854, falar sobre o Nominata. O Novo e a sua candidatura ali tem o desafio de ser conhecido nos distritos, né? Conhecido ali, você apresentou bons números na sede, né? Que é a nossa pedra, que é a sede lá, o Luiz pontuou. Mas a construção de uma nominata talvez auxilie nisso, né? Vocês têm essa percepção. Sim. Como é que está sendo essa construção lá do seu partido, né? Do Novo? E como é que está a participação feminina também do seu partido lá? Né? Sim, eu falo da nominata falando de esperança, né? Porque o nosso movimento foi exatamente para manter uma chama de esperança viva nos corações de São Joanenses. No primeiro momento pareceu loucura, muita gente zombou, agora já estão respeitando o movimento, né? E o que eu posso dizer para o São Joanense é que a gente se preocupou em trazer pessoas boas, pessoas que vão trazer resultado para o município, né? Como a gente filiou mais pessoas do que de fato precisa na nominata, a gente está naquele processo de escolha, né? De ver quem tem interesse mesmo, né? Quem está com força de vontade para entrar nesse pleito, né? E no próximo dia 30 nós vamos divulgar a nominata por completo na convenção. Já temos alguns nomes conhecidos, como o professor Serginho, que está aqui presente, nosso amigo Igor Barcelos, que é presidente do sindicato dos trabalhadores portuários de São João da Barra. Temos o nosso amigo Vitor Batista, o nosso amigo Rodrigo do Forró, que estava presente lá também no lançamento. E temos outros nomes que certamente o São Joanense vai conhecer nas próximas semanas. E o critério que a gente utilizou para chamar as pessoas foi também a verdade. Eu queria pessoas que, de alguma forma, passaram por situações em São João da Barra que fizeram que determinadas situações transformaram
Na verdade, vou melhorar a frase. Escolhemos pessoas que passaram por situações e hoje têm a capacidade de transformar a indignação em ação. Essa foi a nossa maior preocupação. A gente precisa de pessoas que enxergam, que conseguem enxergar que São João da Barra precisa de mudança, precisa se desenvolver e tem a capacidade dentro de si de mostrar isso para as pessoas, né, através de experiências próprias, de experiências ruins que elas tiveram na cidade e que a gente não pode aceitar mais em pleno 2024 com tanto recurso, uma cidade tão rica. Qual a perspectiva de cadeira de vocês? Vocês trabalham com... Então, na última entrevista com o Arnaldo, a gente trabalhou na questão de 2-3. Aí o Arnaldo até brincou, mas se você fizer 2-3, se todo mundo fizer o que está falando, a Câmara vai ter 25 vereadores. Todo o estado nosso, a gente já está contando as 60 cadeiras. Mas é o que eu sempre digo, Edmundo. Na última eleição, em 2020, 3 meses antes da eleição, não aparecia em pesquisa. Eu não era falado. Inclusive, no dia da eleição, quando eu fui mais votado da sede, né, e a gente teve aquele problema no TSE, você lembra? Que o sistema travou perto das 7 horas da noite. Sim. E só foi voltar no fim da noite. Campos também. E Campos foi no Brasil. Campos foi pior porque Vladimir tinha acesso à matemática e fechou em turno único. Aí começamos a fazer conta. Foi loucura. Não fechou turno único. E os negacionistas... Quando o sistema... Os negacionistas falam que é por isso que teve fraude, foi um erro do E assim, 3 meses antes da eleição, meu nome não era falado, ninguém me via em pesquisa. No dia que meu nome travou em primeiro, tinha gente perguntando quem eu era, que eu não conhecia, gente da sede ali, né? Natural, né? Tô começando minha vida pública agora, não sou filho de político, não tem partido bancando, não tem ninguém me bancando. É natural esse processo de conhecimento. E mesmo sem conhecimento, com trabalho firme, né? E quem acompanhou minha campanha viu que foi um trabalho sem recurso, com recurso limitado. Eu gastei menos de 10 mil reais para fazer 800 votos, né? E foi dinheiro de doação das pessoas que me acompanhavam, que acreditavam no meu trabalho. E ainda assim a gente foi bem, teve um resultado na urna que surpreendeu todo mundo. Com o quê? Com trabalho. Eu fiz campanha de bicicleta, não tenho vergonha de falar isso não. Fiz diversas reuniões que eu saí de casa de São João da Barra de bicicleta para ir a Gruçaí de bicicleta, para ir a Tafona, chapéu de sol. É bom que botou a forma em dia, né? Fiquei em forma na última eleição. Eu costumo... a gente tinha ajuda... que engorda a eleição, porque fica comendo... Cada casa que vai oferece, não pode recusar, né? Exatamente. Acaba engordando. No meu caso, eu ganhava na casa e perdia voltando. Deveria ser um exemplo seguido, incentivar o transporte. Exatamente, alternativo. Mas assim, a eleição é trabalho, a eleição de vereador é trabalho. Não importa se o cara tem nome, se não tem, se não trabalhar, fica para trás. Essa é a verdade. E o nosso grupo está disposto a trabalhar, eu só tenho isso a dizer. O resultado a gente vai ver lá na frente, né? Mas a gente está direcionando todo mundo bem, chegando bem firme, ciente do que tem que fazer, do que pode, do que não pode, que isso é importante. Estamos preparando os candidatos, fazendo cursos, né, com cada um, e vai depender do trabalho de cada um, para a gente saber o resultado. Danilo, são agora 8h59, estamos no finalzinho do programa. Logicamente, que Edmundo falou, se você for equacionar todas as projeções feitas pelos pré-candidatos, agora pré-candidatos, depois das convenções de candidatos, cada prefeitura tinha que ter uns 3, 4 prefeitos e cada legislativa tem que ter umas 5 vezes a capacidade que na verdade tem. É natural, isso é humano, né? Ninguém gosta da pessoa como ela mesma. Ninguém vê ela com tão bons olhos quanto ela mesma, né? Você é muito generoso consigo mesmo, né? A visão dos outros pode não ser tão generosa assim. Isso com todos nós, né? O que se fala, né? Você, logicamente que ouviu isso, você, além de ser político, você está sempre atuante em bastidor da política. Você não conversa só política em eleição, você conversa, né, o período todo. Sim. O que se fala é espaço vazio, espaço ocupado. Sim. Bruno sai aquela Iguape lá, não sou candidato. Então Betinho também fala que não tem da hora, mas não tem porque não quis, porque podia ser. É bom de frisar isso. Com todo o respeito que tem, Betinho é meu amigo. Sim. E concordo com você, foi um bom prefeito, 2 bons governos. Concordo também, 2 governos de Carla, bons governos. E falo como quem morava lá. Nessa época, Betinho morava lá, residia lá.
E o governo de Ranulfo, anterior a Betinho, foi muito ruim, assim como o governo Neco. Realmente foram governos ruins. Mas, enfim, Elísio vai para... Fica emparedado, perde o apoio de Bacelar, como você falou da sombra, a sombra do poste. Não tinha, foi para Bacelar. O espaço estava vazio. Você, camarada novo, bem votado na pedra, não tem pesquisa, mas, assim, por isso que eu falo, não tem pesquisa, mas até onde eu converso, o seu eleitor é mais o jovem, um eleitor mais jovem, né, que acredita mais em você, que votou em você vereador e está agora pensando em votar em você a prefeito. Carla Capucci, assim, pode fazer um programa aqui, tem várias aqui, choveram aqui a partir do segundo bloco, reclamações e tal, mas ela, não dá para negar, ela todas as pesquisas, pelas 3 pesquisas, a Iguape, a GPP, que a gente pode falar porque não tinha registro, e essa é facto agora, pode questionar um dado outro, mas ninguém vai questionar que ela é franco favorita, né? Ela está muito na frente, em intenção de voto. O que se fala é que você vai disputar, logicamente que todo mundo disputa para querer ganhar, mas que o objetivo seria, como se fala que o Vladimir ser reeleito também pode sair em 2024 e deixar com o Fred, isso todo mundo se fala em Campos, se fala em São da Barra. O seu objetivo real seria fazer uns 20 a 30 pontos do voto válido, que é um capital considerável, né, em qualquer lugar do mundo, 20, 30 pontos é um capital considerável, e se cacifar para a eleição legislativa em 2024. Isso está no seu radar ou não? Vamos lá. Perdão, em 2026, 2026, perdão. Né? Perdão. O nosso radar é São João da Barra. Nós precisamos mudar São João da Barra para já, para ontem. Para ontem. E não tem essa história de para 2026, não. É para agora. A gente é pré-candidato ainda, eu fico um pouco limitado de passar confiança para o eleitor aqui, porque eu fico com medo da gente... Não pode falar em proposta. Né? Não pode falar em proposta, não pode falar em virar jogo, não pode falar em nada. Mas o nosso objetivo é São João da Barra. E para agora, para ontem. A cidade está agonizando, Luiz. Tem muita gente sofrendo por falta de responsabilidade dos nossos governantes. Isso tem que acabar. Tem que parar. Chega. Já deu. 20 anos no poder, os números mostram que o modelo de governo não deu certo. Não é achismo, não é raiva política, não é porque eu sou oposição, é porque os números mostram que não deu certo. E quem discorda disso tem que discordar dos números. Tem que defender de forma muito clara, porque os números mostram que o modelo de governo atual não deu certo. Nosso projeto é São João da Barra para ontem. São João da Barra precisa urgente de mudança. E não é em 2028, não, é agora. Não dá para esperar mais. Se a gente continuar aumentando a quantidade de gente entrando no CAD único como aumentou nos últimos anos, daqui a pouco a cidade toda vai estar dependendo de benefício e a gente não vai produzir mais nada. O Porto do Açu não conversa com o São João da Barra. E não é culpa do Porto, não. É culpa do modelo de governo. Não é possível que... A gente viu um relato aqui agora da questão do transporte. Não é possível que o governo não consiga colocar um ônibus para facilitar a chegada do São Joanense ao Porto. O Porto tem que arcar com toda a questão da despesa de logística. E a gente sabe que em diversos municípios não é assim que funciona. O ônibus tem que rodar enquanto tem demanda. E um monte de São Joanense perdeu o serviço porque não conseguia chegar a Cajueiro, de São João da Barra para Cajueiro. De Gruçaí para Cajueiro. Se o cara não tiver carro, ele perde o serviço. Ele depende do ônibus. Tive de ler um relato aqui de um aluno que parou o curso no IFE. Eu tive que brigar, Luiz. A gente estava no período da Expobarra. O secretário de transporte teve a cara de pau de ir para a rede social falar que ia ter ônibus de madrugada para Expobarra. E os alunos do IFE estavam parando o curso porque o último ônibus em dia normal era 8h15 da noite e a aula ia até 10 horas da noite, pô. Aí a São João da Barra traz o aluno de São João da Barra aqui para Campos para estudar, para fazer faculdade, e não é capaz de promover transporte dentro do próprio município. Qual que é o objetivo desse governo? É fazer a cidade prosperar ou é fazer a cidade ficar cada vez mais dependente? Porque aí você tira o aluno de lá, você apresenta uma cidade muito mais desenvolvida, não investe em infraestrutura no município, o que investe errado, os calçamentos sendo feitos sem sistema de drenagem em diversos locais, sendo feitos sem ajeitar o sistema de esgoto. A gente não tem esgoto na cidade inteira,
A estação de tratamento está abandonada lá, foi construída no final do governo Carla de 2012, ali, 2011, 2012, está lá abandonada. Você apresenta um mundo diferente para o aluno não quer ficar lá. E a cidade vai cada vez ficando mais dependente de prefeitura, dependente de programas da prefeitura, e a cidade não prospera. Chega disso, São João da Barra precisa dar um basta nesse modelo de política que puxa a cidade para baixo. Ponto final. E é para agora, para ontem. Não é para 2028, não, nem 2026. Se fala 2026 para uma eleição legislativa e 2028. Se fala a mesma coisa de Jefferson aqui em Campos também. Sim. Jefferson do IFE. Né? Se fala de Vladimir. Isso, entendeu? Sim, então, sim. E você sabe que se fala isso de você. Sim. Não falei brigando com você, não. É porque Não. Falar de São João da Barra me... Não entendi como briga, não. A cidade... Ver a cidade da forma que tá, né? E eu saí daqui, eu fui para uma cidade, foi considerada agora a 10ª melhor cidade do Brasil para se viver, Brusque. Eu vivi uma realidade diferente. A gente chegou a fazer mutirão de emprego lá, com 1.100 vagas de emprego abertas. A pessoa entrava, fazia o currículo dela numa mesa, participava de uma formação para aprender a se comportar numa entrevista, participava da entrevista e já saía, às vezes, com um serviço na mão. E a gente tinha vaga de emprego sobrando, as pessoas podiam escolher onde elas queriam trabalhar. Isso é qualidade de vida. Não depender de A, de B, não depender de um vereador para você trabalhar, para você conseguir um serviço. Isso é qualidade de vida. Eu quero que a cidade, que as escolas de São João da Barra fiquem cheias de pessoas para trabalhar, para cuidar das nossas crianças. E não só em período eleitoral. Né? Minha mãe costuma brincar que a escola dela está com uma pessoa para limpar cada janela da escola. E dá briga quando um falta, que o outro não quer limpar a janela do outro. Desculpa quem está trabalhando lá, mas eu respeito o trabalho de cada um. Mas, não dá pra gente encher a escola só em período eleitoral. Os alunos, a gente tem que cuidar da educação nos 4 anos, E eu tô falando isso para não dizer que eu tô falando que é por causa da eleição. Eu tô acreditando que a prefeita está preocupada com os nossos alunos. Mas não dá pra gente aceitar mais essas coisas calados. Né? E a minha pré-candidatura, Luiz, é sobre isso. É sobre liberdade, sobre verdade, sobre dar esperança ao São Joanense. O São Joanense não está vendo saída. Né? E a gente está falando exatamente disso, de esperança, de mudança, de possibilidade de mudança. Né? Com todo o respeito à legislação eleitoral, sou pré-candidato ainda, mas é sobre liberdade todo esse movimento. Bom, 9h09. Danilo Barreto, o administrador público que é pré-candidato à Prefeitura de São João da Barra. Nós conversamos hoje, um prazer de conhecer. Sucesso para você. Aloysio e Edmundo, um grande final de semana. Se bem que a Aloysio amanhã tem jornal na rua, hoje é dia de muito trabalho, mas pelo menos dá para descansar um pouquinho. Edmundo, as considerações finais de vocês dois. Acaba cedo, né, Luiz? Pra quando ninguém fala assim, me dá uma raiva, cara. Porque é o dia que eu mais trabalho. Começa às 6 da manhã, vou acabar às vezes na madrugada do dia seguinte. Pauleiro. Eu agradecer Marco, Beto e o pessoal presente, ao Luísio, nosso entrevistado Danilo, conversando sobre... A Folha tem esse papel regional, né? E São João da Barra, além disso, nosso vizinho talvez mais próximo, né? Mais próximo afetivamente. É muito bom falar de São João da Barra. Só para pontuar rapidamente, você falando de verdade, sem fazer nenhuma comparação, mesmo porque é completamente diferente, mas eu lembrei do Biden e do Trump, né? do debate. Do Trump, mentira, o Biden sem conseguir retrucar pela condição dele. Vai ser um ano interessante. Vai ser um ano interessante de observar, tanto aqui local quanto internacional. Vai ser um ano interessante. Bom. Obrigado, bom dia. Bom, Aloysio. Só para... Se votasse na eleição passada, se eu fosse cidadão estadunidense, votaria em Biden. Se Biden não ser corrido, Trump vai levar a seleção com o pé nas costas. Novembro, com o pé nas costas. Pode anotar aí para não cobrar. Se ele não desistir, vai ser. Se for Kamala tá um ou constrangimento, Michele, né? Aí Michele está bastante... aí temos eleição. Mas agora o Biden é constrangimento. Infelizmente, a idade chega para todos nós. Né? Infelizmente, é um político... O jornalista americano falou que o Biden pegou uma fala do Biden falando que ele estragou tudo. Mas enfim, em relação aqui ao nosso canavial, como diria Capi,
Cara, eu tenho uma relação com o São da Barra pessoal, de identificação, né? Eu nasci em Niterói, fui criado em Campos. Mas quando eu viajo no estrangeiro, e tal, onde você vê, eu boto a Tafona. Não boto nem São da Barra, nem Campos, nem Niterói, eu sou de Tafona. Um local com o me identifico. Acho que isso não é segredo para ninguém, né? Morei lá há 11 anos, né? Criei meu filho lá, entendeu? Então é um lugar que eu frequento o Tafona desde os anos 70. Me lembro minha memória de infância, eu me lembro de São da Barra, mais do que Campos, né? E assim, eu acho que Danilo é fruto de um movimento bem fazejo de renovação na política de São da Barra, né? Eu não estou aqui dizendo, defendendo ele, nem atacando o Capucci. Acho que a eleição ela tem um processo particular. Eu não voto em São da Barra, até pensei em transferir, mas não voto. Eu voto em Campos. Mas acho que assim, aquela frase de Chico Buarque ali no final de Para Todos, né? Evoé jovens à vista. Eu acho que a renovação é sempre algo bem fazejo, a gente tem que abrir sempre espaço para ela. Eu acho que ele traz esse ingrediente, né, lá para São da Barra, embora as pesquisas apontem aí que tem que ter disposição mesmo de comer e pedalar, porque a vantagem lá, nas pesquisas até aqui, ela é muito grande. E como o William falou aqui, não é São da Barra. Internacionalmente, onde há reeleição, 75% dos incumbentes são reeleitos. Isso não é Campos, na São da Barra, na Macaé. Qualquer lugar. Qualquer lugar. A não ser que você tenha uma situação dessa do Biden, por exemplo, onde a pessoa demonstra claramente que não tem condições cognitivas de continuar governando, de debater, né? Exatamente. Mas desejo sorte para o Danilo, e tem espaço vazio, espaço ocupado, e ele tem sabido ocupar esse espaço. Bom, 9h13. Para os três, um bom final de semana. Desculpa, só é importante para finalizar o programa. Danilo está aqui e foi agendado, foi confirmado com a assessoria. Sim, claro. Mas é importante que a gente pode estar ouvindo isso agora. Carla Capucci foi convidada, foi agendada a data, seria dia 28, sexta-feira passada, mas ela, por motivo plenamente inteligível e justificado, no período final de gravidez, ela não pôde participar, já deu à luz, está tudo bem, graças a Deus. Mas enfim, agora vamos fazer, depois das candidaturas oficializadas em convenção, aí vamos fazer com sorteio, representante partidário, mas queremos ter os dois aqui, depois das convenções também. Bom, e o Folha no Ar volta na segunda-feira. E eu continuo com vocês até o meio-dia e depois às 2 horas. Danilo não se Deixa eu dar um tchauzinho rapidinho. Pois não, Danilo. Eu, primeiramente, agradecer ao Luiz pelo espaço, né? É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Foi um prazer hoje conhecer aqui um pouco mais de mais perto aqui o Edmundo, o Marcos também. E agradecer ao nosso amigo Beto, né? Sem ele não teria café, não teria... Ele que traz alegria pra gente. A disposição do dia é o grande Beto aqui. Tá aqui operando também. É sempre bom. Mas aí ele falou que é dele ninguém tasca. Mas é isso, obrigado pelo espaço. Um grande abraço a todos os ouvintes, não só de Campos do Goitacazes, mas o pessoal de São João da Barra que está acompanhando, o pessoal aqui no Facebook que está online. Mandar um abraço aí pra Doralice, pro Mário, pro Igor, tá aqui, o meu irmão tá aqui também online, Ana Cláudia, enfim, todo mundo aqui que tá acompanhando. Grande abraço e obrigado pelo espaço mais uma vez. Bom, e eu continuo com você até o meio-dia com o melhor da música e da informação aqui na Folha FM.